Rádio Brasil, com Fernando Schiller. O Fernando Schiller está aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para falar sobre a promulgação da PEC aprovada na Câmara e no Senado, que vai viabilizar o pagamento do Bolsa Família. Além da PEC, tinha discussão a respeito das emendas de relator, né? Esse assunto acabou sendo resolvido na mesma proposta, né, Schiller? Conta tudo, faz análise pra gente aí, a tua opinião sobre o que foi aprovado ontem pelo Congresso Nacional e o reflexo que isso vai ter nas nossas contas públicas em 2023. Bom dia. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Sônia, nossos ouvintes. Olha, o milagre aconteceu, né? O velho milagre brasileiro que sempre acontece. Quer dizer, a gente, que é o Congresso, é governista, né? O Congresso é sempre governista. O Congresso que aprovou Plano Collor lá no início dos anos 90, primeiro ano do governo Collor, e agora aprovou o Plano Lula, né? Plano Lula, que é um enorme rombo fiscal, a verdade é essa, né? Se a gente fala que é o Bolsa Família, o governo foi muito hábil nessa comunicação, né? Mas na verdade se fosse o Bolsa Família, era 52 bilhões, né, Pedro, Cláudio e Sônia, que é o que falta, porque tem orçado lá no orçamento que foi mandado pelo governo para o Congresso, que vai ser votado hoje, aliás, tem lá 105 bilhões, precisava complementar esse valor. Mas se o governo tivesse feito isso, mantido a rota da responsabilidade fiscal, era isso que a gente estaria aprovando, né? Não teria muita polêmica, teria aprovado isso muito rápido, porque, bem ou mal, praticamente todo mundo prometeu isso na campanha eleitoral, né? Então, o que o governo fez, na verdade, foi aprovar um valor muito acima, que não se tem nem exatamente a noção, quer dizer, o valor exato que foi aprovado, né? O número mais aproximado aí é em torno de 170, 175 bilhões, né? Porque você tem os 145 bilhões que foi nominalmente mencionado lá, está mencionado no texto da PEC, foi colocado mais 23 bilhões para investimento, teoricamente viria do excesso de arrecadação, limitado a 6,5%, enfim, mas isso foi mudando ao longo da tramitação, foi colocado esse valor, esse limitador, tá? Além do que tem esses valores de captação para as universidades, tá? Então você tem a possibilidade de obras executadas pelos municípios, pela união com recursos dos entes federativos. Então tem uma margem ali para algum tipo de contabilidade criativa que é tão comum em Brasília, né? Por que aconteceu esse milagre, né? Primeiro porque o Congresso é governista. Na minha visão, assim, se a gente olhar no sentido mais amplo da aprovação, o Congresso não tem a visão da responsabilidade fiscal. Quer dizer, ele não há a ideia que se tinha, me lembro, o Congresso é conservador e vai limitar o governo, me lembro que tinha muito esse discurso durante a campanha, o Congresso vai limitar as ações do governo. Isso não é bem verdade, quer dizer, ontem o que a gente viu lá foi o Arthur Lira, que era o virtual líder do governo Bolsonaro no Congresso, sendo o líder do governo Lula. Por que foi mudado a votação de terça de noite para quarta-feira, a votação em segundo turno na Câmara? Porque havia uma emenda, um destaque do Partido Novo, né, que mudava o regime de lei complementar, voltava a ser PEC, então era uma emenda supressiva, na verdade, né? Na verdade mudava, isso criava um problema para o governo, isso era realmente um problema para o governo, né? Porque como foi feita uma negociação que para mim, para inglês ver, é tipo da negociação de mentirinha que se faz no Congresso, quer dizer, reduzir de 2 para 1 ano o prazo de vigência. Ora, se a previsão é até agosto a mudança do regime fiscal, o governo tem que enviar para o Congresso um projeto de mudança do regime fiscal, então o ano que vem vai mudar o regime fiscal, e o governo tem maioria para isso. O que o governo fez? Então, ter 2 anos não fazia muita diferença, porque vai mudar o regime fiscal. Então, todos os limites, todas as travas no orçamento vão mudar já em 2023, portanto não precisava ter 2 anos, esse esticamento aqui, eu vou brincar um pouquinho com a palavra aqui, esse alargamento da regra do teto de gastos de borracha que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, isso é para inglês ver. Foi dito, né, ontem eu achei curiosíssimo, né, muita gente da própria empresa, não, foi negociado algo que não interessava ao governo. Ora, por favor,
Isso aí foi um... Então, agora, o grande problema era que, reduzindo para um ano e fixando esse prazo para envio do novo regime fiscal, ele tendo que ser aprovado por emenda à Constituição, significa 308 votos, complicava um pouquinho a vida do governo. A minha impressão, conversando com muita gente em Brasília, ou mesmo aqui em São Paulo, que faz análise, quer dizer, não era um grande problema, exigiria um pouco mais do governo. A lua de mel é agora, né? Daqui a 6, 7, 8 meses, pode ser que o governo Lula não esteja mais em lua de mel. Então, de repente, complica um pouco você ter o quórum constitucional no Senado e na Câmara em 2 turnos. Né? Então, quer dizer, reduzir esse quórum para a maioria absoluta faz alguma diferença. E esse era o problema. E aí entrou em campo muito forte o Arthur Lira. Quer dizer, havia uma resistência em algumas bancadas, especialmente republicanos, ele reverteu e foi uma lavada, né? 360 votos aí, foi derrotado esse destaque do Partido Novo. Né? O outro ponto que eu acho que ficou muito... Outro ponto irrelevante, né, que é essa ideia de retirar do texto as indicações por parte da equipe de transição sobre o uso dos 145 bilhões. Ora, está negociado já. Está negociado com o relator do orçamento, está negociado com o Congresso, hoje vai ser aprovado isso. Então não tem muita discussão, quer dizer, o fato do governo de transição fazer essa indicação ou não fazer, não faz quase nenhuma diferença. Então é a vitória de pirro aí do Congresso Nacional. O que pesou realmente, foi a decisão do Supremo, que tornou inconstitucional as emendas de relator. E aí sobrou, olha que interessante, Pedro, Cláudio e Sônia, sobrou, teoricamente, não sobrou nada porque o país é endividado, mas vamos lá, teoricamente sobrou 19 bilhões, quase 20 bilhões. E aí faz o que com esse dinheiro? Quer dizer, qualquer família, qualquer pessoa, diria, bom, nós estamos endividados, foi declarado inconstitucional, não dá para gastar os 20 bilhões, faz o quê? Tira fora, né? Tira do rombo fiscal. Então o 145 podia virar 125. É curioso que ninguém disse isso. Né? Eu acho que aqui nesse programa agora, acho que é a primeira vez que alguém comenta isso. Né? Teria que ter feito isso, na minha visão. Quer dizer, se é inconstitucional, por que manter esse recurso? Né? Esse recurso teria que ser eliminado. Esse dinheiro não existe, quer dizer, vai para a dívida pública. Nós vamos pagar juro para esse dinheiro. Nós estamos contratando empréstimo, na verdade, para usar esse dinheiro, para liberar esse dinheiro do teto de gasto. Mas o que o Congresso fez? Fez uma divisão. Metade ficou para o Executivo gastar e metade foi redistribuído entre os deputados e senadores. Né? Então, as emendas individuais, e virou emenda individual. Então, nós vamos ter o recorde mundial das emendas. Eu escutava o Cláudio aqui falando dos salários, né, dos deputados, senadores, e concordo inteiramente com ele, uma farra inacreditável, vai para 41.200, já em abril agora o salário dos deputados e senadores, né, e vai para 46 no final do mandato, 2026. Então já deram um aumento e já deram depois a progressão também. Então, os senhores que estão nos ouvindo aí, os ouvintes, saibam, pode terminar o ano feliz, porque vocês pelo menos sabem que os nossos deputados também vão terminar o ano feliz, já tem não só o aumento, como o planejamento dos aumentos nos próximos 4 anos. Né? Tudo igual avião, né, Schiller? Ei, Sônia, a gente estava falando de dificuldade de fim de ano. Exatamente. Que coisa. Então, você ouvinte, né, que está ouvindo Fernando Schiller agora, eu gostaria até de saber a opinião de vocês, porque o impacto, vocês ajudam a gente a fazer o programa. Eu tô aqui absolutamente indignada com tudo isso. E você? Isso vocês já sabem a minha opinião. Gostaria de saber de vocês. Você também, né, Schiller? Olha, eu também, é evidente, né? Eu não gosto desse modelo, vou dizer, Sônia, porque, eu vou explicar, além dos aumentos, que não é o momento de dar, o país está endividado, nós estamos discutindo R$600 para as pessoas que vivem em situação de pobreza, extrema pobreza, quer dizer, não é o momento de fazer isso. O salário, olha, o Cláudio tocou muito bem, essa aprovação foi simbólica, né? Vários deputados tentaram falar na sessão, eu assisti a sessão, então, tipo, falar, não, votação simbólica, se não deixou digitais, quer dizer, a sociedade hoje não sabe nem quem aprovou e nem quem foi contra, porque não teve votação, né? Aquela votação, assim, simbólica, né, no Congresso Nacional. Então mexe com bilhões, na verdade, bilhões, simbolicamente, sem votação.
Quer dizer, dinheiro público não pode ser tratado dessa maneira, não pode tratar dessa maneira. Por quê? Porque o salário, o vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal é o teto do funcionário público, ele tem um efeito cascata. Hoje ontem eu mesmo ouvi um dado, em torno de 7 de cada 10 juízes brasileiros, 7 ganham acima do teto. A média salarial é quase R$50 mil. Então é essa a situação. O Cláudio tem toda a razão, o judiciário brasileiro, proporcionalmente, na proporção do PIB, é o mais caro do mundo. Dá 1,3%, 1,4% do PIB. Então é um problema, o Brasil é um país gastador. Essa questão do salário dos deputados, só vou dar um dado para vocês que eu gosto de repetir aqui, eu acho que eu já até disse em algum momento. O Brasil é o país que tem o deputado e o senador mais caro do mundo na relação com a renda média do país. É 528 vezes. Agora vai ser mais, né? Porque deram esse aumento, vai ser mais. O segundo colocado é a Argentina, com 228 vezes. E a média na Europa, onde a Sônia está, a União Europeia, é 40 vezes a renda média. Nós é 528. Nós somos o país da super pirâmide, da super concentração de renda no setor público. Por último, sabe o que me desagrada muito também? É que as emendas individuais obrigatórias, elas passam a ser 32 mil para deputado e 59 mil para senador. Tá? Isso vai fazer com que o mandato de um senador... o mandato de um deputado vai distribuir 130 milhões de reais em 4 anos. 130 para suas bases eleitorais. Então, vamos lá, é dinheiro público, né? O ouvinte, pagador de imposto, diz, bom, tem que estar planejado a aplicação desse dinheiro em política pública. Não. O deputado vai lá e distribui as emendas para sua base eleitoral. Os prefeitos que são amigos, os vereadores que fizeram campanha, tem eleição municipal agora daqui a 2 anos, evidentemente o deputado vai fazer um mapa dos apoios que ele precisa para se reeleger em 2026, só que ele vai distribuir 32 milhões no ano. Então, boa parte do mandato vai ser direcionado a isso. É quase como se cada gabinete em Brasília tivesse um pequeno Ministério do Planejamento, administrando recursos, muito dinheiro. Um senador vai administrar, sei lá, 240 milhões de reais nos 4 anos diretamente, sem barganha, sem negociação. E isso explica a votação de ontem, porque os deputados, ao votarem na PEC, estavam votando em 32 milhões por ano de alocação em emenda individual. Obviamente, quem é que ia ser contra isso? Não é? Então é uma distorção, realmente uma enorme distorção no sistema político. Tem rombo fiscal, muito dinheiro, muito acima do necessário para pagar o Bolsa Família. O Bolsa Família entrou de bode na sala nesse negócio, quase dobrou o recurso das emendas individuais, além desse aumento salarial aí de todo mundo, né? De todo mundo em Brasília. A impressão que dá, né, Sheila, temos um colega que já não está no batente e tal, que ele é uma das pessoas, os críticos mais ácidos desse comportamento, né? Certa vez ele me disse que a impressão que ele tem é que autoridades no Brasil se organizam numa gigantesca organização criminosa para tomar dinheiro público, para tomar dinheiro do Tesouro Nacional, né? E nesses momentos eu sempre lembro desse colega. Ele certa vez me disse uma coisa muito engraçada, estava no aeroporto aguardando alguém e esperou mais do que o razoável numa segunda-feira. E ele ligou lá e disse assim, rapaz, eu estou aqui há não sei quanto tempo, acho que umas 2 horas esperando uma pessoa da família e tal, a quantidade de gente engravatada, com pastinha na mão, que desce e desembarca em Brasília numa segunda-feira, é uma coisa impressionante. E olha, todos parecem ter cifrão nas retinas. Parece que eles vêm para cá para ver qualquer maneira de tirar dinheiro do Tesouro Nacional, de meter a mão nos cofres públicos. Mas nem precisa disso, né? Porque já moram em Brasília os parlamentares, né? Os integrantes do Poder Judiciário, de todos os 3 poderes, que já fazem isso de maneira reiterada, cotidiana, permanente, né? E eles fazem, é como se o Brasil, até falei isso ontem na Band News TV, é como se o Brasil tivesse ganhado uma mega loteria planetária. Sabe, todo o universo tem lá uma loteria, e aí o Brasil foi sorteado aqui nessa loteria e tal. E aí tem aquela montanha de dinheiro e os políticos estão decidindo como faz para gastar aquele dinheiro. O detalhe é que não existe esse dinheiro, não tem loteria, esse dinheiro simplesmente não existe. É uma autorização para que o governo possa endividar mais o Brasil. Para quê?
para o Lula chegar chegando. Tudo se resume a isso. É para o Lula e o Congresso, e o Congresso Nacional cobrou o seu preço para fazer isso. É por essa razão que a PEC foi aprovada. A PEC foi aprovada porque os deputados estão levando o dele. Simples assim. Eles tinham 15 milhões de reais por ano nas suas emendas parlamentares. Já era dinheiro para burro. Eles mais do que dobraram esse valor. Mais do que dobraram. É dinheiro público que sai do Tesouro para um lugar que eles decidem quando é que vai. Eles podem decidir que esse dinheiro vai beneficiar ele pessoalmente, a família dele, por exemplo, né? Ele pode armar com o prefeito lá dele, dizer, olha, vou mandar aqui 10 milhões, mas tem que contratar a empresa fulano que é do cunhado do meu primo, entendeu? É assim que funciona. 30 milhões, mais de 30 milhões cada deputado, cada senador. E esse assalto aos cofres públicos que foi realizado esta semana é um assalto, na verdade, de um cheque preenchido, mas sem lastro. Mas só que terá lastro, porque afinal de contas o governo não pode quebrar, então eles vão contrair empréstimos com a taxa Selic a 14% quase, e aí a gente vai ver um 2023 exuberante, vai ser contratação, anúncio de obra e não sei o que, programa, dinheiro para aqui, dinheiro para acolá, e aí quando chegar no segundo semestre, que é a hora de pagar a conta, aí sim a porca vai torcer o rabo. Olha, e para não deixar, né, só para complementar o Cláudio, hoje nós vamos ter mais uma, né, Cláudio, nessa mesma linha. Nós vamos passar de 22 para 37 ministérios. O presidente Lula vai anunciar hoje vários novos ministros, né? Mas Schiller, é isso, quer dizer... Aproveitando isso aí, deixa eu te perguntar uma coisa aqui rapidinho. Eu ia te perguntar isso, já que você tocou no assunto, é o seguinte, o Lula tinha dito que a foto do Ministério de 2023 seria diferente da foto do Ministério de 2003. Por enquanto, a foto não está muito diferente não, hein, Schiller? Os aliados mais próximos ali estão sendo contemplados com os cargos principais. Os nomes ligados ao PT, aos partidos aí historicamente ligados ao PT, estão ocupando justiça, educação, fazenda, relações institucionais, casa civil. Não tem uma abertura, por enquanto, e uma diferença tão grande. É claro que os nomes, alguns são diferentes, né? Porque o tempo passa também, alguns nem podem ocupar mais cargo público pelo rolo que se envolveram aí durante os últimos governos, mas a fotografia, por enquanto, não está muito diferente não, hein, Schiller? Olha, Pedro, eu diria, primeiro vai ser difícil tirar a foto, né, a fotografia, porque é muita gente, né? Então sabe quando o fotógrafo ele mira, ele diz assim, vamos aproximar, então vai ter que ficar todo mundo meio apertado ali para caber na foto, né? Porque é muito ministro, né? Então, e algumas pessoas dizem, não tem diferença, não tem importância. Tem sim, você descentralizar, você desconcentra o governo, você tem um ministro puxando para cada lado, cada ministério é um tipo de lobby interno, ele quer recursos, né? Ele inventa programas, cada ministro usa o seu jatinho, o pessoal diz assim, mas tem que fazer, né, a emissão de carbono, etc. Bom, olha o que tem de jatinho, são mais 15 ministros viajando de jatinho pelo país. Não é isso que define, mas, vamos lá, você vai somando, né, e você vai tendo um impacto na gestão pública. Então vai dividir lá o Ministério da Agricultura, vai dividir a área econômica, o Paulo Guedes comandava 5 ministérios, vai ter, olha, minha conta é que esses 5 vão voltar ainda, capaz de crescer mais um ainda, né. Agora, sobre a foto, o PT tem uma visão muito de hegemonia, né? A impressão que eu tenho desse governo Lula, do novo governo Lula, é que é um governo pouco disposto a fazer concessões, né? Então ele foi lá e colocou o Aloysio Mercadante no BNDES, eu me lembro também na campanha, dizendo, não, o Aloysio Mercadante não vai ter um papel importante no governo. Eu participei de várias reuniões aqui em São Paulo com empresários, dizendo, não vai haver isso. Eu me lembro que havia aquela ideia de que os economistas do Plano Real iriam ter um papel ativo, Pércio Arida, Henrique Meirelles, então não tem isso, quer dizer, foi o Haddad, foi a equipe mais ligada ao coração do PT, e a notícia hoje, né, a notícia de ontem para hoje, é que o governador Wellington Dias, do Piauí, ex-governador, vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, que era a pretensão de Simone Tebet. Então, Wellington Dias, Camilo Santana, Fernando Haddad, Flávio Dino, são
Rui Costa, são os nomes aí que estão ligados, né, ao PT, né? Aquela história de frente ampla lá era só discurso de campanha, viu, Schiller? Muita gente comprou essa aí, né? Assim, aqui na Band a gente não comprou muito essa ideia. E aí, cá entre nós, eu vou deixar claro para o ouvinte aqui, é um direito do Lula, né? Ele ganhou a eleição e, na minha visão, ele está fazendo exatamente o que prometeu na campanha. A campanha ele prometeu que ia fazer isso. Ponto a ponto, no programa, a gente analisou aqui o programa do Lula, o que ele dizia na rede social, o que ele dizia nos discursos, nas lives, ele está fazendo exatamente isso. Os bancos oficiais vão voltar a ter protagonismo, o Estado vai voltar a ser indutor, nós vamos mudar o teto de gastos, vão acabar com as privatizações, etc. Então está fazendo isso. O que surpreende um pouco, né, é uma decisão que parece que é muito clara, né? Olha, o PT vai comandar o governo, não tem essa de conceder aí os espaços importantes do governo para os aliados, né? É evidente, e eu acho que a crença do Lula é a seguinte: bom, a Simone Tebet vai ficar braba, né, porque apoiou o Lula, fez o L, etc., agora não vai ganhar o ministério. Paciência, o que ela vai fazer, né? Vai para frente dos quartéis, pedir a intervenção divina, alguma coisa, não vai fazer nada, não tem mandato. O MDB vai votar contra, o MDB votou a favor da PEC, não tem problema nenhum. A coalizão está feita no Congresso, né? Então, acho que o cálculo que o PT faz nesse momento, que o Lula faz, é muito pragmático. Esse é o Fernando Schiller, cientista político que está sempre com a gente na programação da Rádio Bandeirantes, aprofundando um pouco mais o debate, trazendo mais informações e comentários sobre os assuntos da política nacional. Quer falar, Cláudio?